Olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é João, sou professor de artes e eu estou aqui hoje para a nossa segunda parte do projeto de extensão da Karine, que é licencianda no curso de artes visuais do Centro Universitário Internacional Uninter. Uma curiosidade, eu também me formei em artes visuais pela Uninter, né, um curso maravilhoso. Indico quem quiser conhecer, conheça, porque é muito bom. E foi na academia, foi na universidade onde eu obtive o meu conhecimento artístico e prático sobre as artes. E eu posso dizer que, enquanto professor de arte e artista, os artistas têm uma função social dentro da sociedade muito grande, né? O artista ele tem a função de criar uma nova realidade, de tentar explicar a realidade da sua forma artística e subjetiva. Os artistas, eles são responsáveis por tudo aquilo que nós consumimos: TV, rádio, filmes, séries, música, espetáculos. Os artistas são não só aquelas pessoas que movimentam a economia de um espaço, de uma cidade, de uma nação, mas também fazem parte da cultura desse espaço, fazem parte da cultura de um povo, fazem parte da cultura da sociedade. Então, qual que é o papel que o artista tem na sua cidade? Quais são os artistas que existem na sua cidade? Você conhece algum? O que eles produzem? Escultura, pintura, poesia? Será que nós conhecemos os artistas da nossa cidade? Será que nós apoiamos os artistas da nossa cidade? Essa introdução que eu estou fazendo agora, eu tento explicar um pouquinho da minha perspectiva enquanto um artista de uma cidade onde as pessoas não têm muito essa noção do que é ser artista, da função que o artista tem dentro de uma sociedade, do quão ele pode gerar, movimentar uma cidade, uma região, e a sua tamanha importância frente aos desafios políticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos, filosóficos, dentro de uma sociedade. Muitas vezes nós estamos dentro de uma zona mental onde a gente não consegue explicar o porquê a gente está sentindo determinadas emoções, o porquê é que nós estamos sentindo tal coisa, porquê é que nós estamos com essa crise existencial, essa dor emocional, e muitas vezes é a partir da arte que um artista produz que você encontra uma solução para aquilo que você tanto se pergunta. É através de uma música que você consegue chorar, rir, é através de uma peça de teatro que você consegue rir, que você consegue compreender um fenômeno social. Então, olha só a importância que os artistas têm dentro da nossa sociedade. Semana passada eu estava pensando muito nisso enquanto eu estava escrevendo alguns artigos sobre arte. E é bom que a gente pense no nosso dia a dia. Será que eu estou fazendo o meu papel de observador? Estou frequentando os produtos artísticos dos artistas da minha cidade? Quem são os artistas da minha cidade? Quem produz cultura aqui? Né? Bom, pessoal, essa nossa segunda aula, nós vamos conhecer, dando continuidade, nós estamos falando sobre Salvador Dalí, o grande mestre do surrealismo europeu, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Salvador Dalí. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua biografia, tá? Que é uma biografia muito interessante. Salvador Dalí teve uma vida excêntrica, teve uma vida que eu diria no mínimo curiosa, uma vida excêntrica, uma vida que nos trouxe muito, que ilustrava muito a sua obra. Né? Existem alguns artistas que parece que a vida não é como a obra, né? A obra é totalmente distante da vida do artista, mas eu diria que em Salvador Dalí, a sua vida parece muito com a sua obra, né? Primeira coisa que eu quero para indicar, se vocês querem saber mais sobre a vida de Salvador Dalí, conhecer a sua obra com mais detalhes, eu indico
é esse livro aqui da Taschen Editora, chamado Dali, a Obra Pintada, tá? Da Taschen. Tem, acho que, sei lá, deve ter umas 800 páginas, e é um livro muito interessante, porque traz as obras, eu não sei se são todas, mas possivelmente são todas as obras de Dali, né, explicadas, enfim, né, desde do início da sua pintura, de uma forma mais abstrata, mais realista, até os seus surrealismos, tá? Muito interessante esse livro aqui para fazer uma pesquisa mais profunda. Então, vamos lá, pessoal, eu vou começar a, a, a compartilhar alguns slides, ok? Bem importante, se inscrevam no canal, tá? Comentem, façam seus questionamentos, seu comentário, e curtam, tá? É bem importante para dar engajamento. Então, vamos lá. Só um minutinho que eu preciso abrir aqui. Não é difícil essa coisa de online, né? Às vezes dá uns... Mas vamos lá, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia, porque daí fica... Acho que assim fica melhor. Vamos lá. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho da vida, tá? Na próxima aula, nós vamos conhecer a obra do Salvador Dalí. Nós vamos comentar alguns quadros, nós vamos comentar algumas das suas principais obras, dos seus significados. Vamos interpretar de uma forma um pouco mais visual, tá bem? Vamos lá, então. Salvador, ali errei um pouquinho no slide, coloquei Salvador, mas é Salvador, tá? Salvador Dalí e Domènech nasceu no dia 11 de maio de 1904, então Dalí ele nasce bem quando, logo ali no início do século XX, onde o surrealismo já começa a dar as primeiras caminhadas, né? Ele foi um importante pintor surrealista espanhol, catalão. Então, naquela foto que eu mostrei na outra aula do grupo de surrealistas, Dalí estava lá, né? Ele estava lá e ele participou desse grupo onde tinha André Breton, por exemplo, né? E ele participou do grupo até ele ser expulso, né? Por questões ideológicas mesmo. Aqui eu já inicio com essa foto, porque ela nos demonstra um pouco da excentricidade de Dalí, né? Dalí foi um homem curioso, foi um homem estranho ao seu tempo, justamente porque ele tinha uma personalidade muito extravagante. Ele era ele tinha uma fisionomia curiosa, ele tinha uma personalidade curiosa, né? Aqui o que nos espanta já de início, não só pelos seus olhos arregalados, mas por ele estar com um animal, parece um tigre, né? É um guepardo, não sei, e com os seus bigodes tão conhecidos, né? Os bigodes sempre duros para cima, sempre muito bem modelados, né? Essa figura padrão que a gente vê nas obras de Dalí. Até tem uma imagem aqui que eu gosto bastante desse livro, que é a imagem onde Dalí... Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. É onde Dalí está com os seus bigodes bem duros e tem duas florzinhas cutucadas ali. Vamos lá, então, voltando aos slides. Bom, o trabalho de Dalí na pintura é uma combinação de excentricidades visuais e psicológicas que demonstram uma incrível habilidade para a criação. Sua personalidade era excêntrica como sua obra. Dalí tinha atitudes extravagantes que chamavam a atenção. Como bem dito anteriormente, né? A obra de Dalí, ela conversa muito com a própria personalidade do artista. Se vocês forem investigar um pouquinho, desde a infância Dalí já foi um menino muito diferente, um menino que deixou sua marca onde passou, né? Desde muito cedo ele pintava, né?
E sempre foi um menino além de seu tempo, né? Com pensamento avançado, além de seu tempo. Vamos lá. Seu pai, o pai de Dalí era advogado de classe média, então Dalí participou da classe média, né? Ele não era rico e nem pobre, mas ele foi um menino ali que teve uma família estável nessa questão financeira. Já a mãe sempre incentivou as suas obras artísticas. Como eu havia dito, Dalí pintou desde muito pequeno, né? Ele vai para uma escola de artes muito novo, se forma lá, e ele sempre mostrou desde muito pequeno ter dotes artísticos. E a mãe sempre foi uma pessoa que incentivou o trabalho, fazendo ele pintar, fazendo ele continuar nessa possível vocação, né? O Dalí participou da Escola de Desenho Federal, um lugar onde iniciou sua educação artística formal, tá? E uma coisa curiosa, para quem estuda a arte de Dalí, para quem estuda a sua vida hoje em dia, não imagina que ele já passou por outros movimentos artísticos, né, que nós comentamos. Por exemplo, o cubismo e o dadaísmo, que foram também ismos modernos, dos 1900, da arte moderna, que foram movimentos artísticos, que ele inicia nesses movimentos e depois ele conhece o surrealismo, depois ele se deixa entregar por esse movimento, tá? Aqui a gente tem uma imagem de 29 de dezembro de 1939, o Dalí já bem jovem, ainda, no caso jovem, né? A gente conhece muito das fotografias dele por essas imagens já quando ele tem já uma meia-idade, né? Mas aqui tem uma imagem jovem galã, né? Bem jovenzinho. A partir de 1929, Dalí foi sendo cada vez mais atraído pelo surrealismo. Esse movimento sediado em Paris, influenciado pelas teorias relativamente novas de Sigmund Freud, criava as obras ditadas pelo inconsciente através dos sonhos, como a escrita automática e os procedimentos voltados para libertar o artista da racionalidade. O que a gente tem que pensar nesse primeiro momento? 1900, início do século 20, industrialização pegando fogo, capitalismo mostrando as suas garras, nós temos uma sociedade muito racional, uma sociedade muito maquinada, uma sociedade que pensa de uma forma racional para obter-se uma ordem para conseguir o progresso. Um exemplo, o que está escrito na nossa bandeira do nosso país, do nosso Brasil? Ordem e progresso. 1900, a sociedade estava caminhando para esse feitio. Os surrealistas, incluindo Dalí, tinham essa necessidade de libertar-se da razão, do materialismo, dessa necessidade de pensar uma arte que você olha e você já entende, uma arte de fácil fruição, uma arte que nada muito apresenta a não ser uma fotografia da realidade. Então, Dalí foi uma dessas pessoas do movimento surrealista que avançou no seu tempo, que esteve à frente de um pensamento artístico na tentativa de usufruir daquilo que o homem tinha de mais profundo dentro de si, tá? Eu destaquei algumas partes aqui do livro A Obra Pintada, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre Dalí. Vou ler um trechinho para vocês, tá bom? O escritor Michel Déon escreveu no prefácio do Diário de um Gênio, abre aspas, estamos convencidos de que conhecemos Dalí, porque ele escolheu com enorme coragem ser um homem público. Os jornalistas devoraram avidamente tudo o que diz, embora seja o seu bom senso camponês que mais surpreende, como, por exemplo, na cena do jovem operário que deseja singar na vida e é aconselhado a comer caviar e beber champanhe para não morrer de fome. Mas o que é mais agradável em Dalí são suas raízes e sua intuição, raízes profundamente enterradas na terra, de onde partem à procura de tudo que o homem produziu de suculento, para empregar uma de suas 3 expressões favoritas. Em 40 séculos de pintura, de arquitetura e de escultura. Intuição voltada para o futuro,
que inspira, prevê e compreende uma rapidez fulminante. Nunca será demais dizer que o espírito de Dalí está cheio de uma curiosidade insaciável. Todas as descobertas, todas as invenções repercutem-se na obra e surgem nela sob forma praticamente inalterada. Fecha aspas. Numa palavra, Dalí, o público é sensível a isso. É perfeitamente representativo da sua época, nem que seja só porque ele próprio se conduz como uma estrela. É interessante a gente observar porque dá-se a impressão que Dalí tinha um espírito muito colorido, um espírito muito ávido, um espírito de muita energia, e ele transmitiu isso para sua obra. Ele conseguiu expressar de uma forma muito contundente, né? Isso é muito lindo. Continuando aqui nos slides, segundo o site Guia das Artes, vamos ver. Dalí pintou suas obras mais famosas e provavelmente as melhores na década de 1929 a 39, usando um método crítico paranoico, que ele mesmo imaginou. Esse método envolvia várias formas e associações irracionais, notadamente imagens que variam conforme a percepção do observador, de tal maneira que um grupo de soldados guerreando pudesse, de repente, ser visto como um rosto de uma mulher. Quando a gente vai analisar as obras de Dalí, é muito interessante porque e o surrealismo como um movimento artístico tem muito disso. Você está olhando a obra, você vê um rosto, um exemplo. Daqui a pouco você percebe que esse rosto é formado por outras imagens. E assim você vai sendo absorvido pela pintura surrealista. E a obra de Dalí é exatamente isso. Você vai assim, afundando, você vai observando os detalhes, as figuras, os símbolos que compõem a sua pintura, a sua visualidade, e você vai encontrando novas associações. Aí você pergunta, não, essa cabeça é formada por esses símbolos, daqui a pouco você liga esses símbolos a uma outra ideia que tem no quadro, e assim vai se dando um entendimento que só o observador vai ter. Fruir arte, experimentar arte é isso. Né? Quando você vê, por exemplo, uma obra realista, sei lá, uma fazenda, pintura de uma fazenda, fica fácil de você entender e compreender a mensagem, né? É uma fazenda, remete a uma tranquilidade, enfim. Quando você vê uma obra surrealista, principalmente uma obra de Dalí, você vai criar um significado em cada partezinha dessa obra. É incrível, você vai ligando sentidos, expressões, você vai ligando as cores que remetem a um entendimento maior também, e é interessante. Esse método crítico paranoico de Dalí, que ele criou, é uma forma que ele associava ideias aparentemente desligadas uma da outra, ele associava ideias irracionais, ideias dos seus sonhos, dos seus devaneios e pintava. E é muito interessante porque isso se liga extremamente com a psicanálise. A gente viu na aula passada que a psicanálise foi criada por Sigmund Freud e que é um método terapêutico que as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental podem fazer terapia com o método psicanalítico. O método psicanalítico ele vai investigar os seus traumas, os seus desejos, as suas fantasias, vai investigar o teu inconsciente para tentar achar a razão pelo qual você está doente, né? E Freud estuda inconsciente, e Freud vai ver que o inconsciente está cheio de pulsões, o inconsciente está cheio de sonhos, está cheio de fantasias. E qual que é o método que Freud cria para fazer terapia com os seus pacientes? O método de associação livre, ou seja, o paciente vai falando, recordando as coisas do seu passado, até que em algum determinado momento o psicanalista vai encontrar o porquê que ele está doente, né? Então, aparentemente, o que o paciente vai falando, que são ideias, às vezes, irracionais, ideias bobas, sentimentos que não se interligam um ao outro, o psicanalista vai juntar tudo isso numa lógica para encontrar a razão do porquê o paciente está doente. E a obra de Dalí é exatamente igual ao método de associação livre.
imagens, símbolos, cores que aparentemente no quadro não se tratam muito, não tem muito sentido, mas quando o espectador observa a obra com mais detalhe, vai ligando uma figura a outra, um símbolo ao outro, vai se achando uma razão, vai se achando um entendimento, ou às vezes não se acha nunca, né? Porque nós temos o costume de olhar um quadro e não analisar ele muito bem, simplesmente, tá, não entendi, vou embora do museu, vou embora. Mas quanto mais você observa a obra surrealista, mais você vai achar uma lógica e um entendimento ali, tá? E dali propõe esse método justamente na tentativa de criar um mundo próprio, né? A partir dos seus próprios devaneios, das suas próprias fantasias, né? Enfim. Em 1926, Dalí foi expulso da Academia de Artes por se desentender com um professor e declarar que ninguém ali era capaz de avaliá-lo. Nesse mesmo ano, viajou para Paris e se encontrou com Picasso. Eles tiveram um encontro, né? Em 1927, se instalou em Paris e tornou-se membro oficial do movimento surrealista, liderado pelo poeta André Breton, que surgiu com reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Aqui eu tenho mais um trecho para a gente verificar. Vamos lá, vou ler para vocês, tá bom? Abre aspas. Depois a minha ambição não deixou de crescer tal como a minha mania nas grandezas. Apenas quero ser Salvador Dalí e nada mais. Fecha aspas. Com Freud, Salvador falará das suas recordações intrauterinas, ou seja, de quando ele era um feto dentro da barriga da mãe. Recordações puramente visuais, mas divinas. Então, Dalí vai a Freud e comenta que ele lembra de quando ele esteve na barriga da mãe dele. Ele lembra de imagens que ele via. Tá? Abre aspas, era o paraíso, fecha aspas. Daí o resultado, segundo Dalí, daquela perturbação e aquela emoção que sentirá durante o resto da sua vida perante a imagem alucinante de os ovos entrelados sem o prato, que é uma obra de Dalí. Que Dalí já vira mesmo antes do seu nascimento, abre aspas, grandiosos, fosforescentes e pormenorizados nas dobras e redomas das claras, ligeiramente azuladas, fecha aspas. A partir dessas recordações intrauterinas, Dalí assenta numa das bases do que será uma das suas principais preocupações, abre aspas. Parece que toda a vida imaginativa do homem tem tendência a reconstruir simbolicamente através de situações e de representações aproximativas. Esse estado paradisíaco inicial. Ela também se obstina a superar o horrível traumatismo do nascimento, após o qual somos expulsos do paraíso, passando brutalmente de meio protetor e fechado, para um mundo aberto a todos os perigos numa palavra terrivelmente real, fecha aspas. É um pouquinho difícil da gente entender algumas questões ali dessa lida, porque é escrito no português de Portugal, então tem algumas palavras que ficam um pouquinho complicadas de nós entendermos. Mas, enfim, é curioso saber disso e pensar que Dalí investiga o seu próprio psiquismo, investiga seu próprio eu, investiga aquilo que ele tem de mais profundo, mais íntimo, aquilo, imagina, imagens intrauterinas. Olha só que interessante, né? E eu digo assim que essa junção do Dalí com o Freud, esse contato que eles tiveram, foi fundamental para a obra de Dalí, né? A sua obra é marcadamente psicanalítica. Segundo a revista Galileu, vamos ver, em 1954, Dalí publicou um livro com o fotógrafo Philip Hasman, inteiramente dedicado ao seu bigode, apresentando 28 imagens dos pelos faciais. Passados 28 anos após a morte de Dalí, em 2017, o pintor foi exumado para realizar um exame de paternidade e surpreendeu os especialistas que encontraram seus bigodes intactos, né? Uma marca registrada aí de Dalí, que são os bigodes, né?
Pessoal, o que nós conseguimos observar desse pequeno vídeo, desse pequeno momento onde nós refletimos sobre a vida de Dalí? Dalí foi um homem excêntrico, que desde muito pequeno se mostrou um prodígio para as artes. Sempre tentou investigar a sua própria psique, sempre tentou investigar o homem na sua infinitude, na sua subjetividade. E ele demonstrou isso muito bem nas suas obras. Ele conseguiu retratar aquilo que muitos não conseguiram, né? Dalí é, sim, um exemplo de artista exímio. Pessoal, agora eu vou passar uma pequena reportagem para vocês que se passou no Jornal Nacional quando o Dalí morreu, tá? Vamos lá, só um minuto, então. Olá, vamos continuar então essa nossa aula 2, essa parte 2 da aula 2, no caso, né? É muito interessante nós continuarmos a refletir sobre a personalidade de Salvador Dalí, mas ao mesmo tempo acredito que nós poderíamos partir para um outro contexto agora, né? A gente percebeu até agora que Dalí foi um artista que expressou as suas vontades, que expressou as suas ideologias, que expressou tudo aquilo de mais íntimo que houve dentro dele, né, no processo de vida dele. E o que nós podemos tirar, já que estamos falando aqui já que estamos fazendo um projeto de extensão para uma licenciatura em artes visuais, ou seja, uma licenciatura que está formando uma acadêmica para ser professora, mas o que isso pode nos ajudar a pensar o papel na educação?
que isso pode nos ajudar? Eu, o João, particularmente, o professor João, eu vim do ensino de artes muito tradicional, um ensino de artes tecnicista. Em que sentido? No sentido de que as aulas de artes se baseavam na cópia de obras de artes e na escrita de textos teóricos que pouco ou nada auxiliavam no processo de aprendizado do conteúdo. E no processo de estágio, quando eu fui me formar, e até hoje como professor de artes, eu observo que muita reclamação dos alunos é justamente nesse sentido, de que os professores de artes pouco incentivam a criação e mais a cópia e a literatura artística. E em que ponto isso é um erro? No ponto de que o aluno não está sendo o criador da sua própria arte. Ele não está sendo o criador daquilo que nós chamamos de arte. O aluno, ele está sendo apenas uma alça do ensino. Ele está sendo uma alça do professor, que pouco ou nada se esforça para exercer um ensino de qualidade, um ensino significativo. Hoje em dia, nas metodologias de ensino, a gente se fala muito em metodologia ativa, ou seja, o aluno está no centro do processo, ele deve ser o próprio produtor do conhecimento dele. E em que momento o aluno, na disciplina de artes, está sendo o próprio, está sendo o centro do conhecimento, está sendo ele mesmo o seu próprio artista? Né? Em que momento que isso está acontecendo? É interessante a gente pensar nisso justamente para pensar uma prática artística mais livre. Salvador Dalí veio e nos ensina que a autoexpressão, que a livre associação de ideias, de imagens, de símbolos, de signos, ela é o fruto para o artista. Mas como é que está sendo a nossa prática dentro da sala de aula? Como que está sendo a nossa prática? Né? Quando eu entrei para a faculdade de artes, eu me surpreendi com um mundo de técnicas, metodologias e formas de artes que eu nunca imaginei que existiria, porque na minha formação como estudante no ensino fundamental e médio, eu não tive esse contato com as artes que na faculdade eu tive contato. Eu não tive contato com as práticas que na faculdade eu tive contato. Né? Então, nós temos que sempre repensar esse ensino de artes. Como que está sendo esse ensino? Né? Outra temática que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a questão do artista. O artista, ele é uma pessoa que produz arte de acordo com a sua sociedade. Eu sou professor de teatro também, e costumeiramente nós, junto com os nossos atores, a gente sempre bate na tecla do ator social. Qual que é a função do artista hoje na sociedade? A gente veio já de uma aula onde a gente refletiu sobre os artistas simbolistas, sobre os artistas surrealistas, né? No seu contexto histórico, que foi um contexto de luta contra a arte tradicional, contra a arte clássica. E hoje em dia, que tipo de artistas que nós estamos sendo? Quem aí de vocês que está me assistindo que é artista, comenta aqui embaixo. Qual que é o seu papel social dentro da sociedade? Existe um papel social? Será que o artista deve se dedicar a pensar a sua sociedade, a sua cultura, a sua política? Sim. Sim, e deve pensar isso. Justamente porque ele está inserido. Observe a nossa história da arte. Não só agora, os ismos, né, os movimentos onde os artistas pensavam o seu contexto de vida, mas pensar na história da arte, quanto que os artistas beberam da fonte da história, da cultura, da política do seu próprio tempo. Né? É pensar uma arte que esteja de acordo com... Não que esteja de acordo
com aquilo que a sociedade diz que é certo, mas que esteja lado a lado com a sociedade, pensando a sociedade, refletindo a sociedade, criticando a sociedade, indo contra ao que muitas vezes a cultura a política nos diz que é correto, contra as moralidades, né? Contra aquilo que é moralmente aceito, mas que não é através do direito aceito, através dos valores aceito, né? É se pensar isso. Pessoal, voltando ao Salvador Dalí, é muito interessante pensar a personalidade de Salvador Dalí através de um viés psíquico e psicológico. Hoje em dia, pouco se fala sobre o nosso lado psíquico, né? Desculpe. Hoje em dia, muito se fala sobre o nosso lado psíquico, principalmente na pandemia, nesse momento que a gente ficou mais recluso em casa, muito se bateu na tecla da saúde mental, né? Que a saúde mental é necessária, que fazer terapia é necessário, né? Muitos estigmas sobre a terapia foram caindo pouco a pouco, muita gente foi para a terapia, muita gente teve o primeiro contato com a terapia, e há pouco tempo, século XIX, XVIII, pouco se debatia sobre essa questão da mente, né? Pouco se sabia sobre a mente. A psicologia surge no século XX, a psicologia tem uma consonância direta com a filosofia, com a maneira de se pensar a vida, com a maneira de se pensar os costumes, com a maneira de se pensar o comportamento humano, né? E, se a gente for pensar, o Salvador Dalí, ele é uma expressão nítida de uma mente que se autorrealizou. Jung vai falar isso, né? Um psiquiatra, um psicólogo muito famoso também do século XX, no processo de individuação, quando o ser ele goza de todas as suas instâncias corporais e mentais. Ele goza de uma plena felicidade porque ele se autorrealizou no seu desenvolvimento psíquico. Né? E Salvador Dalí foi uma pessoa que gozou desse privilégio de ser uma pessoa individualizada, essa palavra não existe, né? Mas ele gozou de uma eterna satisfação do seu desenvolvimento psíquico, né? E hoje em dia, como é que se vê a saúde mental? Como é que nós discutimos essa questão que hoje está sendo tão debatida? Se a gente pensar a arte, será que nós praticamos arte? Será que a arte é um dos aspectos que está dentro do nosso desenvolvimento? Porque hoje a gente se pensa, o que é importante para o desenvolvimento do homem? É importante uma nutrição sadia, é importante você ter condições de higiene, condições de sono, condições de se vestir, de ter materiais básicos para a sua sobrevivência. Mas será que hoje se discute, se pensa em saúde mental como uma das questões do desenvolvimento integral do ser humano? Mas será que se pensa a arte como um dos quesitos para o desenvolvimento sadio do ser humano? Infelizmente, ainda hoje não se pensa na arte como um dos fatores do desenvolvimento humano. Se a gente pensar, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a arte e a cultura é um direito, é um dever do Estado. Né? Se a gente pensa na nossa Constituição, é um dever do Estado zelar pela arte e pela cultura. É um direito do cidadão ter arte e ter cultura, fruir arte. Mas será que no nosso dia a dia nós entendemos a arte como um aspecto necessário ao desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos seres humanos? Nessa pandemia, a gente teve o contato com a arte. A gente teve um contato muito mais frutífero. Muitas pessoas, enfim, descobriram a real importância da arte, a real importância de se dedicar um pouco às artes. Mas se nós pensássemos um pouco a mais, nós deveríamos colocar isso na ponta do lápis. Será que os meus filhos possuem contato com arte? Seja cinema, audiovisual,
pintura, escultura, dança, circo, teatro, música. Quais são os tipos de arte que os meus filhos, os meus alunos estão tendo contato? São artes mais populares, são mais eruditas, são mais clássicas, né? E não é pensar em ter contato só com as artes mais eruditas. Ah, eu vou consumir arte mas vou consumir Bach, Beethoven, vou assistir um balé clássico. Não, a gente tem que ter contato com a arte popular também. O funk, as artes do grafite, o frevo, o chachado, o teatro de rua. Então, são essas artes que também devem ser experimentadas, fruídas, né? Por que não ter o contato com a arte de Salvador Dalí, com a arte surrealista, que a maioria das pessoas torce o nariz quando vê, né? Que é uma arte que nos desconcerta, que nos tira do lugar, que nos tira do conforto. Isso é essencial também, tá? Mas vamos lá. Continuando a falar sobre Salvador Dalí, agora eu vou compartilhar mais alguns slides. Aqui eu trouxe algumas frases de Salvador Dalí, tá? Eu trouxe algumas frases famosas dele, que a gente vai ler e tentar refletir um pouquinho mais sobre a sua personalidade, tá bom? Vamos lá. Frase 1. Desenhar a honestidade da arte. Não há possibilidade de enganar. Ou é bom ou é ruim, né? Aqui a gente já observa uma personalidade muito ácida do Salvador Dalí, né? Uma personalidade, assim, que eu diria mais rebelde. Porque nessa frase aqui é 880, ou você sabe desenhar ou você não sabe. O desenho é uma arte honesta. A gente sabe que hoje em dia há técnica para desenho, né? Pessoas que não têm habilidade para desenhar desenvolvem essa habilidade. Mas para Salvador Dalí, não, né? Próxima frase. Deus inventou os homens e os homens inventaram o sistema métrico, né? Próxima. Não tenho medo nenhum da perfeição. Nunca atingirei isso. Se a gente pensar na história da arte, a perfeição era um ideal. A perfeição era algo que os artistas queriam chegar. Se a gente pensa, como eu falei na aula passada, na arte de Leonardo da Vinci, que foi uma arte metricamente pensada, que possivelmente foi usada através de réguas, através de sistematizações linhas, né? Não digo que ele usou réguas, mas que réguas lineares, assim, né? Sistematizações, linhas, sistemas numéricos, enfim, para compor a sua arte, se tentava chegar a um grau de perfeição. Até a arte mais neoclássica, mais tradicional, se tentava chegar a uma perfeição, a um cânone, existia uma regra. E a gente viu que com os surrealistas, isso não existia. A livre associação de ideias, a livre associação de imagens, pensamentos e ideias era o que deveria ser feito, né? Olha o que ele diz: não tenho medo nenhum da perfeição, porque eu nunca vou atingir isso. Dalí, então, queria com a sua arte não atingir a perfeição, mas ultrapassá-la, criar um novo tipo de realidade. Próxima frase. Eu não uso droga, eu sou a droga. Olha que interessante isso. Muitas pessoas acreditavam que Dalí usava drogas justamente por conta das artes que ele executava. Se você olha hoje uma arte de Salvador Dalí, é impossível você não imaginar que ele não usava nada. Mas, de fato, Dalí não usava. O que o Dalí usava era um método chamado crítico paranoico, que, se eu não me engano, é esse nome. E esse método, ele deixava livremente a mente dele pensar em associações, ideias e imagens, e ele pintava isso. Então, por isso que muitos quadros parece que é uma confusão onírica, parece um sonho, justamente porque ele deixava fluir isso de dentro dele. As partes mais irracionais dele, né?
Inteligência sem ambição é um pássaro sem asas. Outra frase dele. A gente observa que Dalí foi uma pessoa ambiciosa. Dalí não trabalhou só nas artes, ele trabalhou na moda, ele trabalhou produzindo joias, né? Se dá tempo nessa aula, ainda vou mostrar uma joia que Dalí construiu, tá? Que foi um coração que pulsava de verdade, muito interessante. Dalí também fez capas de revistas, como, por exemplo, a Vogue, né? Ele trabalhou criando a estética do pirulito Chupa Chups. Quem conhece aí, quem é mais das antigas, vai lembrar desse pirulito. Então, Dalí caminhou por diversas áreas, né? Ele não foi aquele artista que renegou o mercado, que renegou aquilo que a globalização. Ele foi um artista que entrou para dentro dela, né? Que foi ali junto com o capitalismo. Próxima. A única diferença entre eu e um louco é que eu não sou louco. Dalí realmente foi uma personalidade além da loucura. Ele foi uma personalidade excêntrica, uma personalidade única, né? Uma personalidade que possibilitou a reflexão do homem sobre ele mesmo. É muito interessante. A única coisa que o mundo não terá de suficiente é o exagero. Se a gente olha para Dalí, ele foi um homem exagerado, ele foi um homem à frente do seu tempo. A obra de Dalí é um exagero por si só. E ele diz a única coisa que o mundo não terá suficiente é o exagero. Ele foi uma mostra que o exagero não é suficiente. Ele foi uma mostra de que o exagero também é necessário para conduzir o homem a uma nova reflexão, a uma outra reflexão do que é a arte, do que um homem pode transgredir, não só na sua arte, mas também na sua vida pessoal, correto? Há alguns dias que eu penso que vou morrer de overdose de satisfação. Aqui é uma frase que demonstra como Dalí gozava da satisfação da vida, da satisfação de estar vivo, de aproveitar a vida. Dalí foi uma pessoa que fruiu dos seus prazeres, dos seus íntimos desejos, né? E isso é muito bom porque ele aproveitou tudo isso fazendo arte, expressando a sua arte. Isso que é o mais inteligente da parte de Dalí, né? O mais gostoso de se verificar. Próxima frase. Aqueles que não querem imitar algo não produzem nada. Olha aí. Então, Dalí quer dizer que os artistas imitam? Eu já lembrei, falando essa frase, eu já lembrei de um livro chamado Imite como um Artista, que o autor nada mais diz que todos os artistas imitam outros artistas. Porque nada, já ouviram aquela frase? Na natureza nada se produz. Eu não lembro como é que é, mas é uma frase de biologia. Ou seja, dando a entender que tudo se refaz, que tudo é um ciclo que se convém, né? É interessante a gente pensar nisso, porque será que, se a gente pensa, olhando as obras artísticas de qualquer movimento, quem nunca viu alguma coisa de parecido? Quem nunca viu, esse artista me lembra esse outro, esse movimento me lembra isso aqui? É interessante a gente pensar na arte como uma cópia, né? Platão falou isso, né? Que a arte seria uma cópia da realidade. Aqui tem essa próxima frase, é uma crítica de Salvador Dalí à arte moderna, tá? Ele diz o seguinte: a arte moderna é quando se resolve comprar um quadro para esconder uma parte da parede cuja pintura está descascando. E depois de examinar umas 50 obras, se chega à conclusão que o melhor mesmo será deixar como está. Dalí também faz uma crítica à arte do seu tempo, tá? Inegável isso. Próxima. Eu vivo permanentemente em estado de ereção intelectual. Olha só. Que Dalí deixava fluir. Dalí era muito psicanalítico mesmo. Ele deixava fluir os seus prazeres, as suas fantasias, os seus sonhos. A gente viu que Dalí deixava fluir muito as memórias que ele tinha de infância, até de quando ele estava dentro da barriga da mãe. Então, Dalí foi um ser excêntrico, foi um ser assim realmente vivo, saturado em sua existência, né? A diferença entre as lembranças falsas e verdadeiras é a mesma das joias. As falsas sempre aparentam ser mais reais, as mais brilhantes, né? Então, aqui a gente observa que Dalí gostava de criar muita coisa, né? Muita coisa que ele criava
ele dizia ser as mais reais do que as lembranças que realmente eram reais, né? Então, a gente observa o quanto que Dalí dava preço à imaginação, correto? Como posso querer que meus amigos entendam as coisas loucas que passam na minha cabeça se eu mesmo não entendo? Olha aí outra prova de que Dalí deixava fluir tudo aquilo que vinha na sua cabeça. Era uma associação livre. Como Freud criou a associação livre para a psicanálise, Salvador Dalí criava uma associação livre para a sua arte. Né? O surrealismo irá, pelo menos, ter servido para dar prova de que a experimentação total da esterilidade das tentativas de automatizações teria ido longe demais e de terem conduzido a um sistema totalitário. Hoje, a preguiça e a total falta de técnica chegam a seu paroxismo no significado psicológico da atual utilização da faculdade. Dalí foi uma pessoa muito filosófica, né? Aqui, uma citação do site aventurasnahistoria.ol.br. Antes do surrealista, os pais do artista sofreram com a morte de um dos filhos, por gastroenterite. A gente comentou agora há pouco, né, na primeira parte da aula, que Dalí tinha um Salvador. Ele tinha um irmão chamado Salvador, que morreu de gastroenterite, e que depois Dalí veio e recebeu o mesmo nome do irmão. Inclusive, tem algumas obras que demonstram que Dalí pintou esse irmão, né, esse irmão morto. Muito interessante isso. A grande paixão da vida de Dalí foi a Gala, que foi uma mulher que aparece em diversas pinturas dele também, né? E o site Desaventura da História, .ol.br, diz o seguinte: em 1929, ocorreu algo que mudaria a vida do artista para sempre. Recebeu um casal de amigos em sua casa, em Cadaqués, Helena Ivanovna Diakonova, uma imigrante russa, e o poeta francês Paul Eluard. O inesperado é que nessa estadia, Helena, conhecida pelo apelido de Gala, e o mesmo senhor se apaixonaram e desde aquele momento não se separaram mais. Os dois se casaram em 1934, vivendo juntos até a morte da mulher em 1987. Gala foi a mais importante musa de Dalí, além de trabalhar com a curadoria de seu acervo. Aqui uma foto dos dois, né, Dalí mais jovem. A Gala realmente aparece em várias pinturas e foi o amor mesmo da vida de Dalí. E agora eu vou compartilhar a tela no site que eu tirei a maioria das informações, para a gente observar um pouquinho algumas curiosidades a mais de Dalí, tá bom? Aqui a gente já leu sobre o irmão dele, né? Muito interessante. A primeira exposição. Aqui está uma das obras mais nítidas, nítidas de um dos primeiros momentos da pintura de Dalí, onde ele tinha uma pintura mais realista, mais impressionista do mesmo tempo. Inclusive, depois eu vou mostrar algumas obras aqui do livro que mostram um momento mais impressionista. Ele teve um estilo impressionista no início da sua carreira muito lindo, muito bonito, que eu indico vocês pesquisarem, tá? A primeira vez que Dalí expôs seus quadros foi em 1919, quando tinha apenas 16 anos. Com o apoio da família, realizou a exposição no Teatro Municipal de Figueires, hoje Teatro Museu Gala Salvador Dalí. Diante da proeza do rapaz, seu pai o mandou para Madrid para que se formasse como pintor de qualidade. Estudou na Escola de Belas Artes. A Década de Ouro. Aqui está uma das obras mais lindas de Salvador Dalí, na minha opinião, que é O Grande Masturbador, de 1929, né? Os anos 30 foram um antro do desenvolvimento das vanguardas europeias, e no caos de Dalí foi o ápice em qualidade e reconhecimento de seu trabalho. Envolto de um círculo de amigos artistas, foi nos anos 30 que Salvador teve as principais exposições na galeria, além de vendas de quadros por valores estratosféricos. Foi nesse momento em que criou seu método crítico paranoico, aquele que a gente já disse, né? Que mesclava realidade e sonho na produção de imagens. Aqui sobre Gala nós já vimos. A Vida Dollars, o Fascista. Em geral, os grupos surrealistas estavam ligados à luta da esquerda, muitos deles flertando com o comunismo, como o Breton, que a gente viu na primeira aula. No início de sua carreira, Dalí flertava com esses ideais,
mas de maneira romantizada, mas com o tempo foi se tornando mais reacionário, chegando a ponto de já ter defendido a monarquia e o apoio ao ditador Francisco Franco. Além disso, ele tinha uma bizarra fissura por Hitler e morou na Itália fascista por vontade própria. Diante disso, Dalí foi expulso do grupo formado pelos surrealistas na Europa de 1934 e considerado desertor do movimento. Além das ligações com o fascismo, ele também era aberto à lógica de mercado, vendendo várias artes para empresas americanas criarem logos. Dalí foi então apelidado por Breton de A Vida Dollars, um anagrama de seu nome com um tom pejorativo, segundo Salvador, por inveja. Aí está uma das partes mais tristes de se conhecer a vida do Salvador Dalí, porque ele tinha uma certa ficção pelo fascismo, por Hitler, tá? Quando eu li essa parte, eu fiquei bem triste, assim, porque quando você gosta muito de um artista, você não espera que você vai ler sobre isso, mas sim, Dalí tem essa parte obscura da sua vida, tá? Polimata, né? Aqui tem uma imagem bem interessante de Dalí com uma estátua, né? Dalí era escritor, roteirista de cinema, escultor e designer, etc. Agindo em muitas frentes de arte. Sua carreira múltipla foi incentivada em 1940, quando, por conta da invasão nazista na França, ele se mudou com a esposa para os Estados Unidos. Lá ele foi designer de joias e desenhou peças de roupa para peças de teatro. Aqui a gente vai ter um livro de receitas que Dalí fez também, né? Ele tinha animais de estimação, incluindo esse tamanduá que vocês podem ver aqui na foto, né? Ele tinha uma casa que tinha um ovo em cima da casa. Ele também participou como uma estilista no desenho de algumas roupas, né? Então, foi bem interessante. Pessoal, a gente pôde observar que Dalí teve uma vida excêntrica, uma vida, ao mesmo tempo, de tamanha expressão do seu inconsciente, das suas vontades, daquilo que ele tinha como mais precioso, que era a expressão do seu eu, a expressão dos prazeres do corpo, os prazeres da mente. Dalí foi uma pessoa que chamou muito atenção, foi uma pessoa controvérsia. E bem, pessoal, era o que eu tinha para dizer nessas duas partes dessa aula 2. Espero que vocês possam assistir as próximas aulas com a gente também. Então, até lá!